Bom, dando continuidade, para a gente poder aqui não perder um tempo, eu vou apresentar para vocês o Dr. Rodrigo Santos Perego, advogado especialista em Direito Público, pós-graduado em Direito Público pela Universidade Anhanguera, Uniderp, e pós-graduando em Licitações e Contratos Administrativos. Há 12 anos fundou a banca Santos Perego e Nunes da Cunha Advogados Associados, sediada aqui em Brasília, membro da Comissão de Relações Institucionais e Governamentais da OAB Distrito Federal. Atua na área do direito público, nas demandas estratégicas em favor dos entes públicos, municípios de diversos estados da Federação e entidades do terceiro setor, fundações e associações do segmento da saúde. Atuou como assessor do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E o tema dele hoje é emendas parlamentares ativas de anos anteriores, como aproveitá-las. Então, por favor, doutor Rodrigo. Bom, pessoal, bom dia a todos. Agradeço a iniciativa da Muso por mais uma vez se importar, com o associado, trazendo aqui temas relevantes para todos vocês, todos nós. Cumprimento na pessoa do presidente Cássio, todos os prefeitos aqui presentes, assessores também. E o assunto de hoje, pessoal, é um assunto, na minha compreensão, muito importante e que talvez a maioria não tenha conhecimento disso, que é o não aproveitamento de recursos públicos pelos municípios. Sabemos que existe um grande número de recurso público advindo de emenda parlamentar, recursos de programação. No entanto, nem todo esse recurso chega de fato aos cofres do município. Por quê? Porque existe uma regra para receber esses recursos, Eu fundei aqui a banca há 12 anos, aqui em Brasília, e desde o início nós atuamos em favor de municípios e acompanho o grande esforço dos gestores públicos vir na capital federal para amealhar um recurso público para incrementar os cofres do seu município. Só que quando esse gestor volta à sua cidade, ele não tem a garantia de que esse recurso chegará efetivamente aos cofres do município. Como eu disse, existe uma regra a ser cumprida. Então, eu trouxe aqui dados indicativos que demonstram, em números, a quantidade de recursos que são destinados aos municípios e o quanto que, de fato, esses recursos se efetivam em política pública, são vertidos aos cofres municipais. Se me permite aqui, eu vou iniciar aqui a apresentação. Vamos lá. Alguns estavam aqui no ano passado na apresentação, trouxe algumas modificações da palestra dada em outubro, mas aqui, no número geral, em 23, ano retrasado, nós tivemos esse valor aqui, 684 bilhões de reais, transferidos para os municípios, frutos de royalties, emendas parlamentares, voluntárias específicas. Isso representou 16% do gasto público total. Então, esse valor que foi vertido, destinado aos cofres dos municípios, ou deveria ter sido realizado em favor dos municípios. Daquele montante, tirando os royalties, apenas 217 bilhões de reais foram repassados para os municípios em relação às emendas de investimento, de custeio e recursos de programação de ministérios. É uma senhora rubrica, isso só no ano de 23. E aí eu trouxe aqui alguns cortes, alguns indicativos de alguns estados da federação, alguns estados que também têm municípios que são associados aqui à Muso, e trouxe aqui números gerais. Então, do estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E trago aqui já um número que, na minha compreensão, já espanta, Vamos lá, foram apresentadas um total de 59 mil propostas de indicação de recursos. Isso só no quantitativo de propostas, não estou nem falando aqui em valores. No entanto, pessoal, apenas 9.100 foram aprovadas. Isso aqui são propostas que visam, às vezes, obras de infraestrutura, asfalto, construção de escola, hospitais, toda obra que visa efetivar a política pública no município. Então,
apenas 9.000 foram aprovadas. O restante não foram cadastradas, o município não quis cadastrar, não houve análise do Ministério, ou foram cadastradas em contas de análise, ou analisadas e solicitado complementação de proposta cadastrada, ou rejeitadas. Quando elas são rejeitadas, é quando o plano de trabalho, segundo o Ministério, que tem o Comitê Técnico e o Comitê Financeiro, eles entendem que aquela obra, aquela intenção do município em fazer uma obra, por exemplo, um viaduto, um rotatório, ela não atenderia, segundo o critério do Ministério, a população. Então, eles acabam não rejeitando. E também rejeitam por conta de ausência de documentação. Existe uma série de documentos, laudos, que o município, para subsidiar, para poder receber esse recurso, ele precisa, na plataforma Transferegov, que é a plataforma governamental que visa gerir os convênios, que ele acaba deixando de juntar esses documentos. Isso isso redunda o quê? Na negativa da efetivação do crédito indicado pelo Ministério ou pelo Parlamento. Vamos lá. Aqui, ano de 23, deixa eu só verificar isso. Passando aqui. Perfeito. No ano de 23, gerou-se em instrumentos assinados, tá, 7.900. Lembra que era 59.000. Apenas 7.900 foram assinados, celebrados com o governo federal, com a União Federal. Isso representou um valor global de 13 bilhões de reais, um compromisso, tá, a ser cumprido pela União em favor dos entes públicos, municípios, de 13 bilhões de reais. Tá? E também somado o valor de contrapartida dos municípios. Dos 13 bilhões, foi empenhado o valor de 10 bilhões de reais. Desse valor, apenas 1,4 bi foi liberado. Então, aqui, talvez, retrate a ordem em que as situações elas podem ir avançando. Gerou-se quase 8.000 contratos assinados, gerou-se um valor global de 13 bilhões de compromisso a ser pago. No entanto, apenas 10 bi foi empenhado e foi liberado apenas 1,4 bi. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, isso é um número que representa a burocracia estatal, também eu preciso dizer isso, e talvez a ineficiência de alguns municípios, também é importante dizer isso, de não fazer o dever de casa, juntar os documentos necessários na plataforma, juntar os laudos necessários, ter as certidões negativas todas em dia para que possa receber esses recursos. Então aqui apenas um valor mínimo de 10% do que foi contratado foi repassado aos municípios. Por exemplo, aqui, Estado do Mato Grosso. Tem alguém aqui do Estado do Mato Grosso, aqui na plateia? A senhora de Sinop, né? Sim, perfeito. Vamos lá. Em 23, foram apresentadas 1.500 propostas, tá, de infraestrutura para o município. No entanto, apenas 25 foram aprovadas. E 139 foram assinadas. Tá? E aqui, demonstra aqui no gráfico que a maior parte das propostas que não foram assinadas foram rejeitadas pelo Ministério. Rejeitadas por diversas situações. Desde o apontamento no CALC, desde falta de laudos técnicos e também de perda de prazo. Existe o princípio da anualidade, que esse princípio é o seguinte, pessoal. Se o recurso é indicado no ano de 23, ele deve ser assinado o instrumento em 23. Se virar o exercício, o gestor não consegue mais assinar esse convênio. Então, pela via administrativa, ele não consegue mais celebrar esse convênio. Então, aqui o Estado do Mato Grosso, um número muito baixo em conversões de contratos assinados com o Ministério. Ou seja, todo aquele empenho dos gestores vir a Brasília, captar recursos, falar com o senador, com o deputado, tornou-se aqui quase que inócuo. Poucas propostas foram, de fato, convertidas. Vamos lá. Do Mato Grosso ainda, foi gerado um compromisso de 390 milhões de reais a serem repassados aos municípios do Mato Grosso. Foi empenhado 353 milhões. Apenas 108 foi repassado. Municípios perderam os prazos, municípios não se cercaram das formalidades legais para recebimento do recurso.
Mato Grosso do Sul, aqui tem os números também que estão aqui lançados, 560 propostas foram lançadas, 139 foram aprovadas, 129 foram assinadas apenas. Há aqui um desperdício de oportunidade, né? Tudo isso aqui é recurso de graça, recurso da União que poderia compor, melhorar a vida dos munícipes. Infelizmente, a burocracia e a ineficiência estatal das duas pontas, tanto da União quanto dos municípios, acabam chegando a esse número deficitário. Minas Gerais, maior estado em número de municípios do país, 5.000 propostas lançadas, 980 foram aprovadas, 917 foram assinadas. As demais foram perdidas, oportunidades foram perdidas também em Minas Gerais. Foi empenhado um valor de 1 bi e apenas 130 milhões foram repassados aos municípios. Eu estou aqui mostrando esses indicativos todos, pessoal, e depois eu vou, obviamente, além do problema, mostrar o que é possível fazer para solucionar. Estou aqui, um raio-x de cada município, de cada estado, e como que nós podemos solucionar, dirimir esse impasse e fazer chegar, de fato, recurso público até o município. Certo? Santa Catarina, olha o número de propostas de iniciativa parlamentar, de recursos de programação de ministério, e o quanto que foram aprovadas, e o quanto que foram de fato assinadas. Tá? Passo aqui, apenas em Santa Catarina foi apenas liberado 42 milhões de reais, sendo que foi empenhado 190 milhões de reais aproximadamente. São Paulo, olha o quanto de propostas foram apresentadas ao Ministério de indicação de emenda e quantas foram aprovadas. Em São Paulo, por exemplo, 1 bi foi empenhado. Até agora não foi utilizado esse 1 bi. Apenas 99 milhões, 100 milhões de reais foram liberados aos municípios. Paraná, 5.000 propostas, 807 foram aprovadas, 682 foram assinadas. R$122 milhões foram repassados, ao passo que o empenhado foi 552 milhões de reais. Rio Grande do Sul, 5.000 propostas lançadas, 1.100 aprovadas, 815 foram assinadas. Convertidas, apenas 81 milhões de reais foram repassados. Fique à vontade, pessoal, em fazer perguntas. Eu estou aqui para fazer uma palestra interativa. Caso tenha alguma dúvida, podem me chamar aqui que eu estou à disposição. E aí o seguinte: principais impedimentos que obstaculizam, que obstam que os municípios recebam esse recurso a despeito de todo o esforço de vir a Brasília, fazer as articulações políticas, só que isso não é garantia de nada. A indicação não é garantia de recebimento. Vamos lá. No plano geral, 22% da negativa daquelas propostas que não se converteram em realidade, ou seja, não se converteram em pagamento aos cofres do município, decorre de onde? De uma situação muito importante e muito corriqueira. Não assinou até o dia 31/12. Como eu falei, princípio da anualidade. Se o recurso é indicado no ano de 23, por exemplo, ele deve sanear todas as pendências exigidas até o último dia do ano. Se assim não acontecer, em que pese esteja empenhado o recurso, já lançado na LOA, ele precisa ser celebrado. E a celebração, ela só é permitida até dia 31/12. Ou melhor, você só pode juntar os documentos para viabilizar a celebração até o último dia do ano. Então, uma das situações é que os municípios simplesmente perdem o prazo. Perdem o prazo, às vezes, por perder o prazo mesmo, por esquecer das datas. Isso já peguei vários casos assim no escritório. E também exigências
que o Ministério impõe ao município, preciso de um documento específico, e o município não tem esse documento, não tem certidão negativa, e acaba incorrendo na não apresentação e na não assinatura do próprio contrato de repasse. 22% das negativas que impedem que os recursos cheguem até os municípios decorre da proposta de plano de trabalho rejeitado por impedimento. Sabemos que existe nos ministérios vários comitês técnicos que analisam o escopo da proposta, o escopo da obra, se aquilo ali vai impactar de fato a vida dos munícipes, se aquilo ali vai agregar no dia a dia da população. E as propostas feitas, todo o trabalho feito, lançado na plataforma Transferigov, muitas vezes o quê? São rejeitadas pelos comitês técnicos dos ministérios. E aí, é possível, o município, se eventualmente for rejeitado, ele pode impugnar, ele pode recorrer de forma administrativa e modificar o escopo e adequar do modo como o Ministério está colocando ali para direcionar o plano de trabalho. E muitas vezes o município ele não contesta isso, ou se contesta, o Ministério também não acolhe os pedidos ali lançados. Um ponto também importante, e existem muitos casos, é o CALC irregular. CALC, Cadastro Único de Convênios, no qual ali, mal comparando, ali é um rol restritivo de crédito, como se fosse um SPC dos municípios, que tem ali todo o rol de obrigações que os municípios precisam manter válido. Por exemplo, a certidão negativa de fundo de garantia, a certidão da PGFN, a CRP, a certidão da Previdência Social, ela tem que estar em dia, sob pena de não estar, de obstaculizar todo recurso que foi indicado ao município. Então, 19% dos recursos lançados e indicados aos municípios, fruto de emenda parlamentar, emenda de comissão, de custeio de investimento e também de recursos de programação, são obstaculizados por o município não ter uma certidão negativa, não estar quitte com as obrigações fiscais perante a União. Isso impede a chegada desse recurso até os cofres do município. Um ponto importante, precatório judicial. O precatório judicial é uma ordem judicial dada ao município a cumprir com algum credor do município. Se o município não cumpre, o município fica sem certidão negativa e não pode celebrar convênios com a União Federal. Ele fica impedido de poder celebrar esse convênio por conta da inadimplência do precatório judicial. Existem muitos municípios que possuem débitos com precatórios e, de fato, não conseguem estar quitte com as obrigações dentro do cálculo do Cadastro Único de Convênios. Uma outra situação também importantíssima, e aqui é o maior percentual, pessoal, das negativas aqui que ocasionam a não celebração do convênio. 24% o município apresentou a documentação adequada. Isso aqui é um gráfico, nacional, né? Isso aqui é um gráfico de todo o Brasil, na proporção, eu sei que isso varia de cada estado, mas na proporção geral do que impede de fato que os municípios, obviamente do país, recebam os recursos indicados. Aqui, a documentação adequada é quando o município se deixa de cumprir algum documento exigido pelo próprio Ministério. Enfim, isso aqui são as causas determinantes, isso aqui é o grande vilão, vamos dizer assim, dos convênios, porque impede que os municípios cumpram, ou melhor, recebam os recursos lançados. E, com licença, o único caminho, e aqui eu não estou querendo fomentar o litígio, a gente tem que sempre, existe o preventivo e o corretivo. Aqui eu estou falando do corretivo, quando a situação já se estabelece. Por exemplo, há um recurso indicado ao município de R$1 milhão, esse município não consegue assinar por conta de que não tem uma certidão negativa. Não há mais o que fazer na esfera administrativa, não há mais o que fazer. Mas, Rodrigo, o empenho está ativo ainda. O empenho lastro orçamentário que lastreia a execução do plano de trabalho. É isso. Só que para eu poder executar o convênio, eu preciso celebrar, formalizar isso com a União Federal. Então, o caminho pelo qual torna-se factível o recebimento do recurso é quando nós adentramos ao judiciário, pleiteando que o judiciário oportunize
oportuniza o município novamente a assinar o convênio. Mas eu estou com a certidão negativa, desculpa, eu estou sem a certidão negativa. Nós não iremos ajuizar a ação para sanar o problema. Nós iremos ajuizar a ação para que, a despeito da negativação ainda persistir, nós criamos uma exceção e, mesmo assim, poder celebrar o convênio com a União Federal, mesmo com a pendência da certidão. É possível? É possível. Nós já, como tem aqui na matéria da revista da Muso, nós já desbloqueamos mais de 100 milhões de reais de recursos que estavam perdidos e nós recuperamos a favor de municípios. Inclusive, com o município aqui, até isso está na matéria, posso falar, não estou aqui incorrendo em quebra de sigilo ético, o município de Chapada do Guimarães, na ordem de 9 milhões de reais, 2 convênios. O município estava sem certidão negativa e nós conseguimos afastar a exigência para celebrar o convênio. O prefeito ficou muito feliz, né? Até repercutiu na órbita eleitoral, porque era um recurso perdido que ele não iria contar. Nós precisamos judicializar isso, o Poder Judiciário nos deu essa possibilidade de poder formalizar esse convênio e assim poder chegar à política pública na cidade. Bom, então, o caminho nós já sabemos aqui, é via judicial. Sempre dentro do ano da competência. Deixou para virar o ano. Exatamente. Para resolver o problema na órbita administrativa, prefeito, é somente dentro do ano respectivo. Passou esse exercício, não é mais possível solucionar esse impasse. Aqui, o município, eu até suprimi aqui os dados para não incorrer em exposição de um cliente nosso, mas aqui está o nome do convênio, caso depois queiram conferir isso na plataforma, fiquem à vontade. É o município do Norte, tá? O recurso, a proposta, o objeto do convênio, a indicação orçamentária era para quê? Pavimentação asfáltica do município. A obra, valor 9.500.000, foi aprovada em todas as instâncias do Ministério, recurso empenhado. Quando chegou para assinar o convênio, o município estava sem o quê? A certidão negativa. E isso impediu que o convênio fosse assinado. Nós fomos procurados, o município nos procurou, nós ajuizamos a ação e aqui eu transcrevo aqui parte da decisão do dispositivo, que assim colocou o juiz: ante o exposto, defira o pedido recursal para determinar que a União dê continuidade à proposta de convênio, número tal, com o correspondente envio para a autoridade bancária, Caixa Econômica, para que todos os demais atos sejam cumpridos. Ou seja, parou no momento em que se exigia a formalização. Sem CND não se contrata. Não, tem um caminho. Judicializamos, pedimos a exceção. Por quê? Existe uma lei, a LRF, no seu artigo 25, ela retrata, é a Lei 100 de 2000. O que ela dispõe? Em sendo verba da saúde, educação, assistência social, independentemente se o município está ou não negativado, com pendência, ele precisa receber esse valor. Mas aí você me pergunta, mas asfalto não é educação, asfalto não é assistência social, asfalto não é saúde. Mas é o meio pelo qual se leva a saúde, é o meio pelo qual se leva a educação, é o meio pelo qual se leva a assistência social. Né? Então, nós nos cercamos dessas nuances, desses argumentos, para sensibilizar o judiciário e falar: olha, como falar em saúde sem... Enfim, vocês entenderam aqui o nosso raciocínio. Então, esse caso aqui foi solucionado, o prefeito assinou na Gigov. Gigov é um setor da Caixa Econômica Federal que é responsável pelos convênios dos municípios, e lá é feito o contrato de repasse entre o município e União Federal. Foi aprovado, foi formalizado e o município já recebeu e está em plena execução dessa obra que, repito aos senhores, estava perdido. Passando aqui para um outro caso prático que nós ajuizamos, aqui, esse aqui é o caso que eu disse agora há pouco, da Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, que eu posso publicar aqui. Era também uma obra para passeio público, sinalização viária e também para pavimentação asfáltica. R$4.800.000 que estava empenhado em favor do município para executar essa obra.
Tá? A situação qual que era? O plano de trabalho estava pendente de aprovação. Não foi enviado para a autoridade bancária Caixa Econômica. Era plano de trabalho, não enviaram os documentos no prazo para poder dar continuidade ao convênio. Como falei, o prazo é 31/12 do ano da indicação. Deixaram de encaminhar isso à Caixa Econômica. No ano seguinte, 2023, que é 22 o empenho, a União não se pode mais assinar. Não se pode mais formalizar esse convênio. Nós fizemos o quê? Ajuizamos a ação, e aqui está o trecho da decisão judicial, né? Defiro o pedido de concessão de urgência, determinando que a requerida promova a continuidade do pré-convênio, realizando análise do plano de trabalho e dos demais dados necessários à ultimação da contratação nos termos da portaria tal do Ministério tal, afastando o óbice da irregularidade referente ao pagamento do precatório judicial junto ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. Aqui tinha duas pendências, tá? A falta de certidão... Sim, 10. Estou terminando aqui. Aqui tinha a questão de que o município não tinha enviado o plano de trabalho e também tinha uma situação de precatório judicial. O município não estava aqui com as obrigações. Esse caso também foi solucionado e o prefeito e o município foi agraciado com o recurso até então empenhado. Aqui um outro valor também, de um município do norte do país, valor aproximado, né? Isso aqui é para a área rural, para adequação de estado vicinal. Era um recurso também indicado, empenhado. No entanto, o município estava no CADIM, estava com regularidade no CADIM, certidão negativo. Nós conseguimos judicializar e obter essa exceção para que o município recebesse de fato esse recurso. Aqui um valor um pouco menor, né? Também para acostamento de vias públicas, acesso pedestre, conseguimos fazer chegar, através da atuação do escritório, o recurso até o município. Um outro caso prático, também exitoso. Então é o seguinte, eu até disse à senhora Terezinha que nós iremos, sem nenhum compromisso claro, pegar toda a lista de associados, dos municípios associados aqui da Muso, e como os dados são públicos da plataforma, nós iremos o quê? Verificar se cada município associado está com alguma pendência que está obstaculizando algum tipo de recurso que foi indicado ao município, seja no ano de 23 ou 24. Por que no 22? Porque no 22 os empenhos já foram cancelados. Se o empenho for cancelado, nem judicialmente mais é possível solucionar. Então, nós iremos fazer e encaminhar um a todos vocês a situação atual de cada município e qual que é a possibilidade de poder salvar esse empenho, esse convênio em favor dos municípios da Muso. Tá? Aqui é um parênteses apenas. Enfim, esse caso, por exemplo, o município não tinha a CRP, a certidão de regularidade previdenciária, e o juiz foi o seguinte, decisão, para determinar que a parte ré, a União Federal, se abstenha de considerar a ausência do certificado. A despeito, apesar da ausência, foi possível celebrar o convênio com a União. Não é preciso que o município tenha a certidão negativa, é possível ser contratado sem a certidão. Enfim, aqui eu finalizo a minha explanação, a minha apresentação, com casos práticos, efetivos, solucionados em favor de municípios. Como falei, já desbloqueamos mais de 100 milhões de reais para municípios e também e 400 milhões de reais para hospitais filantrópicos de todo o país. E deixo aqui uma mensagem aos novos gestores do grande estadista Luiz Guimarães, que disse o seguinte: o homem público é um cidadão de tempo inteiro, de quem as circunstâncias exigem o sacrifício da liberdade pessoal, mas a quem o destino oferece a mais confortadora das recompensas, a de servir uma nação em sua grandeza. Muito obrigado a todos.